No primeiro vídeo, falamos sobre 5 convicções que líderes de bate-papo bíblicos devem ter. Neste vídeo, falaremos sobre outras 3 convicções. A 6ª convicção é: encontre-se consistentemente com seu grupo. É importante que todos saibam com que frequência o seu grupo se encontra e que essa frequência seja, de fato, frequente. A consistência nos encontros ajuda as pessoas a se planejarem. Ninguém será dedicado a um grupo que seja inconsistente. A 7ª convicção que devemos ter é a de ter clareza sobre o propósito do bate-papo. O bate-papo existe, basicamente, para fazer discípulos e para ajudar cada membro a amadurecer, tornando-se semelhante a Cristo. Devemos comunicar essa dupla missão aos membros do grupo. Para ajudar a firmar essa missão no coração de cada um, podemos variar as reuniões do bate-papo para privilegiar cada aspecto dessa missão em um determinado momento. Por exemplo, podemos fazer um bate-papo evangelístico em um encontro. Em outro, podemos combinar com todo o bate-papo de visitar um asilo de crianças. Além de ajudar os irmãos a crescerem em sua compaixão pelos necessitados, esse é um ótimo convite para fazermos aos nossos amigos que não são cristãos. Em outro momento, podemos programar uma série de 2 ou 3 encontros sobre como crescer no nosso casamento para os casados, ou ensinar chaves para termos uma vida em comunhão com Deus para os solteiros. Esses encontros seriam mais voltados a princípios de crescimento espiritual, mas ainda assim beneficiariam nossos amigos que estivessem visitando. Porque o bate-papo existe para fazer discípulos, devemos pensar nas necessidades das pessoas que ainda não são cristãs em tudo o que fazemos. Em que dia vamos nos encontrar? Qual é o dia mais efetivo para alcançarmos nossos amigos? O que podemos mudar ou adaptar sem sacrificar a verdade eterna do Evangelho para melhor alcançarmos nossos amigos? Porque o bate-papo existe para que os membros amadureçam, devemos pensar também nas necessidades dos discípulos. Em que áreas do nosso grupo precisa crescer? Temos muitos conflitos porque ainda não aprendemos a realmente gostar um do outro. Estamos vivendo de forma morna e precisamos de inspiração e arrependimento. Nosso casamento e criação de filhos precisam crescer. Pense nessas áreas e planeje aulas, tempos de oração e grupos de confissão de pecado no seu grupo. Decida com o seu grupo se algumas dessas atividades serão apenas para vocês ou se convidarão também os seus amigos. A última convicção de que vamos falar é a de termos um ótimo ambiente para os encontros do bate-papo. Quando o seu grupo se encontra na sua casa ou na casa de um dos membros, aquele é o local onde as pessoas terão contato, talvez pela primeira vez em suas vidas, com a igreja do Deus Eterno. E por isso é importante que a casa esteja limpa e arrumada. Ela não precisa ser grande nem sofisticada, mas precisa inspirar as pessoas a se sentirem bem-vindas. Se o seu bate-papo for de casados com filhos, ou você esperar algum convidado que vá trazer crianças pequenas, é importante separar 1 ou 2 membros do bate-papo para cuidarem delas. Esses irmãos podem preparar uma pequena aula bíblica que consistirá de um versículo, uma breve explicação e perguntas adequadas à faixa etária das crianças, e depois planejar brincadeiras entre elas. Talvez as crianças precisem lanchar antes dos adultos. Crianças mais velhas, a partir de 9 ou 10 anos de idade, já podem participar da maioria dos bate-papos. Converse com os pais das crianças mais velhas, que eles podem ensiná-las a prestarem atenção e participar da discussão. E ensine-as como Jesus, Maria e outras crianças e adolescentes na Bíblia se interessavam desde pequenos pelas coisas de Deus. No primeiro vídeo, falamos sobre 5 convicções que líderes de bate-papo bíblicos devem ter. Neste vídeo, falaremos sobre outras 3 convicções. A 6ª convicção é: encontre-se consistentemente com seu grupo. É importante que todos saibam com que frequência o seu grupo se encontra e que essa frequência seja, de fato, frequente. A consistência nos encontros ajuda as pessoas a se planejarem. Ninguém será dedicado a um grupo que seja inconsistente. A 7ª convicção que devemos ter é a de ter clareza sobre o propósito do bate-papo.
O bate-papo existe, basicamente, para fazer discípulos e para ajudar cada membro a amadurecer, tornando-se semelhante a Cristo. Devemos comunicar essa dupla missão aos membros do grupo. Para ajudar a firmar essa missão no coração de cada um, podemos variar as reuniões do bate-papo para privilegiar em cada aspecto dessa missão em um determinado momento. Por exemplo, podemos fazer um bate-papo evangelístico em um encontro. Em outro, podemos combinar com todo o bate-papo de visitar um asilo de crianças. Além de ajudar os irmãos a crescerem em sua compaixão pelos necessitados, esse é um ótimo convite para fazermos aos nossos amigos que não são cristãos. Em outro momento, podemos programar uma série de 2 ou 3 encontros sobre como crescer no nosso casamento para os casados, ou ensinar chaves para termos uma vida em comunhão com Deus para os solteiros. Esses encontros seriam mais voltados a princípios de crescimento espiritual, mas ainda assim beneficiariam nossos amigos que estivessem visitando. Por que o bate-papo existe para fazer discípulos? Devemos pensar nas necessidades das pessoas que ainda não são cristãs em tudo o que fazemos. Em que dia vamos nos encontrar? Qual é o dia mais efetivo para alcançarmos nossos amigos? O que podemos mudar ou adaptar sem sacrificar a verdade eterna do Evangelho para melhor alcançarmos nossos amigos? Porque o bate-papo existe para que os membros amadureçam, devemos pensar também nas necessidades dos discípulos. Em que áreas o nosso grupo precisa crescer? Temos muitos conflitos porque ainda não aprendemos a realmente gostar um do outro. Estamos vivendo de forma morna e precisamos de inspiração e arrependimento. Nosso casamento e criação de filhos precisam crescer. Pense nessas áreas e planeje aulas, tempos de oração e grupos de confissão de pecado no seu grupo. Decida com o seu grupo se algumas dessas atividades serão apenas para vocês ou se convidarão também os seus amigos. A última convicção de que vamos falar é a de termos um ótimo ambiente para os encontros do bate-papo. Quando o seu grupo se encontra na sua casa ou na casa de um dos membros, aquele é o local onde as pessoas terão contato, talvez pela primeira vez em suas vidas, com a Igreja do Deus Eterno. E por isso é importante que a casa esteja limpa e arrumada. Ela não precisa ser grande nem sofisticada, mas precisa inspirar as pessoas a se sentirem bem-vindas. Se o seu bate-papo for de casados com filhos, ou você esperar algum convidado que vá trazer crianças pequenas, é importante separar 1 ou 2 membros do bate-papo para cuidarem delas. Esses irmãos podem preparar uma pequena aula bíblica que consistirá de um versículo, uma breve explicação e perguntas adequadas à faixa etária das crianças, e depois planejar brincadeiras entre elas. Talvez as crianças precisem lanchar antes dos adultos. Crianças mais velhas, a partir de 9 ou 10 anos de idade, já podem participar da maioria dos bate-papos. Converse com os pais das crianças mais velhas, que eles podem ensiná-las a prestarem atenção e participar da discussão. E ensine-as como Jesus, Maria e outras crianças e adolescentes na Bíblia se interessavam desde pequenos pelas coisas de Deus.